Hoje em dia, muito se fala sobre o uso da maconha. O número de usuários ou de pessoas que fumaram pelo menos uma vez na vida tem aumentado a cada ano, em parte pelo fácil acesso à droga e em parte pela ideia de que é uma droga mais leve, menos prejudicial que as outras, inclusive menos prejudicial do que o cigarro comum. É o que costumam alegar os defensores da maconha, pelo menos. Para falar um pouco a respeito desses mitos relacionados ao uso da maconha, o Flash conversa agora com a doutora Patrícia Proman. Doutora, é verdade mesmo que a maconha causa menos males ao organismo do que o cigarro comum? Esse é o primeiro mito que nós temos que quebrar, né? Em primeiro lugar, a maconha que é fumada hoje não é mais a mesma maconha dos anos 60. A maconha, a inalação dessa fumaça, ela penetra mais profundamente no sistema respiratório. E a maconha em especial, ela tem uma característica que ela se deposita, se liga no tecido gorduroso do organismo e faz com que dessa forma ela permaneça mais tempo no organismo. Então, mesmo aquela pessoa que não fuma maconha todos os dias, ela permanece com essa substância no seu organismo por causa dessa ligação com o tecido gorduroso. Sem falar também da própria fumaça do cigarro. No cigarro comum você ainda tem um filtro. Na maconha você não tem uma quantidade de alcatrão maior e vários estudos já confirmaram altos índices de câncer de cabeça e pescoço em pacientes que fumam apenas maconha e não cigarro comum. Então isso mostra pra gente que a maconha não é tão inofensiva para o nosso organismo assim. E com relação às outras drogas, tem-se a crença de que a maconha seja mais leve, pois permite que os pacientes levem uma vida relativamente normal, enquanto usuários de cocaína, crack ou heroína, por exemplo, tenham um prejuízo bem maior na vida pessoal de trabalho. O que a doutora diz a esse respeito? Sim, se nós considerarmos esses pacientes que fumam apenas maconha, levam uma vida normal, têm um sucesso profissional, realmente os danos da maconha são bem mais leves do que as outras drogas, né? Mas também existe um outro lado, existem aqueles pacientes que por causa do uso da maconha desenvolvem transtornos psiquiátricos, desenvolvem sintomas psicóticos que são crônicos, né? Então entra essa questão, a maconha é uma droga mais leve para quem? Naquelas pessoas que já têm uma predisposição genética, o uso da maconha é fatal, em outras pessoas não é. Então, como fazer para saber? A vulnerabilidade ela só se mostra quando a pessoa faz o uso da droga. E muitas vezes, usando, pode ser tarde demais. Né? E isso nós estamos falando da parte de sintomas psicóticos, mas tem o outro lado também, né? A maconha ela pode precipitar transtornos de ansiedade, piorar quadros depressivos e dessa forma o paciente utiliza a maconha como porta de entrada para outras drogas mais pesadas também. Doutora, a maconha pode ter um efeito positivo no organismo da pessoa, já que estudos relatam que ela diminui o vômito em pacientes com câncer, auxilia nas dores crônicas e até mesmo abre o apetite para esses pacientes? Sim, existem muitos estudos que sugerem que algumas substâncias contidas na maconha possam sim ter um efeito benéfico no nosso organismo. Mas daí a você querer fumar maconha e achar que vai usufruir desses benefícios tem uma distância muito grande, né? Esse uso terapêutico, né, de uma molécula da cannabis seria uma substância preparada para esse fim, menos psicoativa, sem efeitos colaterais e que traria simplesmente os benefícios, né? Então, existe uma grande distância em você dizer que faz bem, que pode fumar maconha, que é natural, que só vai ter benefícios. Não é bem assim. Doutora, e como saber quando parar com o uso da maconha? Quando a pessoa deve procurar ajuda? Qual o tratamento? Bom, em primeiro lugar, os pacientes eles não costumam procurar o consultório psiquiátrico por causa da maconha. Geralmente aqueles pacientes que já têm uma predisposição, que pioram ou desencadeiam um quadro ansioso ou um quadro depressivo, eles vêm apresentando essas queixas e aí no decorrer da consulta, conversando, a gente consegue captar que tem a maconha provavelmente por trás de tudo isso, ajudando, contribuindo para outros transtornos associados. Então a primeira coisa que a gente faz é educar esse paciente sobre a maconha, sobre a droga que ele tem usado. Ele precisa ter informações confiáveis sobre os males que ela pode ou não causar, para que o paciente então decida de uma forma consciente se ele quer ou não parar, né? Geralmente eles só tomam essa atitude quando já sentem os prejuízos que a maconha causa. Um declínio cognitivo, por exemplo, a intelectualidade fica prejudicada, em maior ou menor grau, mas fica. Então muitos pacientes também procuram por esse motivo, porque começam a perceber
que o seu rendimento já está diferente do potencial que eles tinham, e então eles vêm com essa motivação maior. Mas a primeira coisa que eu faço é educar. Você tem que conhecer a droga que está usando, né? Que precisa de força de vontade, não existe medicação específica para você parar de fumar maconha ou para você largar outros tipos de drogas, né? São medicações que já existem, que contribuem, né, nessa retirada, mas tem um fator emocional, psicológico que é determinante. Então, em muitos casos, a gente indica até uma psicoterapia para o paciente conseguir trabalhar com essas questões que fizeram buscar a droga, que prazer faltava na vida deles, que eles precisavam disso, e englobando essas questões que ajuda bastante naqueles que decidem deixar de usar esse tipo de droga.